Boa noite a todos de novo. Eu vou me permitir fazer uma leitura breve do volume número 9 do Momento Espírita. Diz que há alguns anos, um ator cinematográfico no auge da sua carreira afirmou que considerava heróis aqueles que se destacavam em grandes feitos, enumerando cantores, atletas, artistas de todos os matizes. Anos depois, esse mesmo ator sofreu um sério acidente que o deixou totalmente dependente ao ponto de necessitar de aparelhos para respiração. De início, ante a dor e a perspectiva da imobilidade total, ele desejou ardentemente morrer. Foi uma frase dita por sua esposa e um dos seus momentos de intenso sofrimento que o motivaram a mudar de ideia. Você é você em qualquer circunstância e eu o amo, foi o que ela disse para ele. Desde então, ele passou a lutar pela sua recuperação. Preso a uma cadeira de rodas especial, ele conseguiu dirigir um filme, escrever um livro e, o mais importante, modificar sua postura perante a vida. Atleta que era, amando os esportes, ressentia-se da condição a que ficou reduzido fisicamente. Acreditava que o que lhe aconteceu foi uma tremenda infelicidade, um acidente tolo. Mas firme na sua vontade de vencer apesar de tudo, passou a observar a luta de tantos que, como ele, todos os dias enfrentam com coragem e determinação exercícios exaustivos na fisioterapia, buscando um mínimo de resultados. Criaturas que, como ele, todos os dias lutam contra a possibilidade de morrer por asfixia, ou por infecção, ou por outra enfermidade oportunista. Seres que exultam de felicidade quando conseguem mover o dedo mínimo, dar um passo ou segurar algum objeto. Por isso ele passou a considerar heróis esses anônimos, que, tolhidos em seus movimentos, batalham para vencer. Esses para os quais um dia a mais no corpo se constitui uma tremenda batalha vencida. Jovens, crianças e adultos com os quais ele cruzava nos corredores dos hospitais ou em clínicas de recuperação motora. Para quem perdeu sua movimentação, como o ator Christopher Reeve, aquele que interpretava o super-homem, uma grande dor era não dispor destes movimentos para poder abraçar o seu próprio filho. Aí a gente fica se perguntando, né? Num dia que vem uma força descomunal para essa criatura, né? Ouvindo naquele momento tão importante da sua vida, a sua mulher que diz, olha, você é o que você é, não fica imaginando que tu é aquilo que as outras pessoas estão dizendo, tu é o que tu é, e eu te amo mesmo assim. Ou seja, né? Luta, dá um jeito nessa vida. E ele, de fato, foi à luta, né? Porque era o que restava para ele, ou lutar, né? Porque a partir do momento que a mulher talvez tenha ali imposto esta situação bem, não difícil, mas dizendo para ele que talvez tudo dependesse dele, da sua movimentação, do seu entendimento, né? Ele então passa a ver a vida ao que tudo tinha, ao acidente que tinha conduzido esse ator a essa situação, né, de tetraplegia, né, e por aí vai, e de ser um dependente contínuo, né, da ajuda da mulher e tal, e daquelas criaturas que estavam ao seu derredor. E aí a gente se pergunta, né, da onde ele tirou tanta força, tanta resistência? Lá no dicionário Michaelis a gente vai encontrar, por definição de resistência, né, sendo o ânimo com que se suporta a fome, a fadiga e outros desses, né, dessas situações que nos exijam uma força descomunal. E hoje em dia, até há pouco tempo atrás, a Kátia falou aqui para nós, se utiliza, né, fala-se dessa resistência com outro nome, que é a resiliência.
A gente até vai dizer que essa resiliência, ela não nasce exatamente dessa questão da saúde, das relações, né, interpessoais. Ao contrário, isso surgiu lá na ciência que vai tratar exatamente da física e depois a utilidade destes materiais na própria engenharia. Dali sai esse nome da resiliência, né? Mas hoje nós podemos até entender que a resiliência como a capacidade humana de passar por experiências difíceis, né? Nós diríamos negativas em termos sucessivos, sem prejuízo para o seu desenvolvimento, seja na área da intelectualidade, tanto que ele ouviu a mulher dizendo para ele, né, que ele tinha que ser diferente, sem prejuízos para a sua área motora. Pô, mas esse cara estava totalmente prejudicado, mas sem prejuízos para o seu desenvolvimento, fosse na área que fosse, sem prejuízos para a sua autoestima e sem prejuízos para manter-se sereno. Aí a gente vai pensar, bom, mas ele era um sujeito prejudicado no seu desenvolvimento motor, nas suas capacidades talvez intelectuais, porque ele não podia ir e vir sozinho. Mas ele tinha, né? Ele continuou trabalhando essa questão da sua autoestima, através desse empurrãozinho que a mulher deu, né? Às vezes dizem que a mulher, né, ela tem uma série desde da história antiga, né? E quando a gente falava de Adão e Eva, que coisa tão terrível, a mulher foi feita da costela, mas não sei o que, aquela coisa toda. Mas enfim, né? Essa mulher, apesar de todos os pejorativos que de vez em quando ainda se atribuem à mulher, essa mulher foi um fator decisivo na vida deste Christopher Reeve. Porque a partir daquele momento, então, ele enxerga outras possibilidades, né? Mas, enfim, em tempos de tantas preocupações, pré-ocupações, né? De tantas angústias, estresse de todo tempo, de todo tipo, a gente vai tratar desta resistência que a gente precisa, enfim, resistência, dessa resiliência, o nome que se der, né? E porque nunca é demais falarmos sobre isso. Lendo um artigo, e ele está aqui porque eu tinha feito 2 cópias, e eu ganhei um pedacinho, é um pedacinho de um texto. A minha família é uma família católica. Eu, como rebelde com muita causa, e às vezes até sem causa, há muitos e muitos anos que não o sou mais. E sou a única pessoa que não ganha a revista chamada Livro da Família. E nessa revista Livro da Família, eu deparei com um texto chamado Autoestima e Resiliência e achei bastante interessante, para a gente poder compartilhar um pouquinho, porque ele vem tratar de algumas coisas que a gente precisa e deve fazer para trabalhar essa resistência antes que as coisas aconteçam, ou até durante as coisas estando acontecendo ao nosso redor. Então nós temos que prevenir, o que na verdade, né, talvez seja algo bastante incomum no nosso dia a dia. Normalmente a gente corre atrás do prejuízo, mas aqui nós temos a ideia de hoje podermos trabalhar essa autoestima e resiliência. Eles vêm nos dizendo, né, que tem algumas dicas, eles trazem 10, né, 10 recomendações para a gente poder trabalhar essa autoestima e a resiliência. Eu tenho utilizado com frequência, às quintas-feiras à noite, quando a gente trabalha aqui o apoio vibratório, o livro da Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Pereira Franco, Vida Feliz. É essa coisa grandiosa aqui, ó, pequenininho, mas bastante eficaz. E ele vem, então, pensando nessas 10 recomendações que eles nos fazem e pensando em tudo que já se leu, já se utilizou e se pretende utilizar desta obra de Joana, eu achei que a gente, trabalhando um pouquinho e trazendo a contribuição de Joana, a coisa ficaria talvez bem melhor. Primeiro, eles vêm nos dizer que para nós deveríamos realizar atividades lúdicas, né? É a primeira recomendação. Realize atividades lúdicas. Então, como nós vamos realizar? Eles dizem aqui, ó, organize festa, campeonato, né? Enfim, sugere que a gente faça
muita atividade, né? Essas atividades lúdicas, a fim de que nós possamos expressar, né, o nosso potencial, sentindo prazer e satisfação. Essa é a orientação que eles nos dão, esta recomendação, né? E aí a gente fica pensando, né? Todo mundo nos convida, nesta Páscoa, inclusive. Ah, mas sexta-feira é dia do peixe, é dia não sei do que, dia do bacalhau, um bom vinho, um bom não sei o que, um bom, a sobremesa é isso, não sei o que é aquilo. Todo mundo convida a gente para comer lança, como dizia uma amiga minha, e beber lança. Na verdade, nós temos que nos organizar de uma forma que a gente esqueça isso. Vamos fazer um passeio de bicicleta, vamos fazer uma chimarrada, vamos fazer o piquenique. Taquara não é uma cidade de muitas praças, mas de repente tem um lugar aqui, um lugar acolá, um lugar na beira do rio, lá em Três Coroas, como eu digo, eu faço propaganda para Três Coroas, mas fazer o quê, né? Lá tem o lugarzinho na beira do rio, vamos lá levar o chimarrão, vamos levar o bolo, vamos compartilhar a pipoca, né, Pri? Lá na beira do rio, por que não? Né? Vamos fazer uma coisa mais simples e onde possam participar várias pessoas. Por que eles sugerem isso? Aqui vai se tratar do início ou da retomada de algo muito importante nas nossas vidas, que é a convivência, né? Conviver uns com os outros e, sobretudo, quando a gente lembra que a convivência ela precisa se dar muito menos em ambiente fechado e muito mais em contato com a natureza. Nós estamos esquecendo isso. Nós estamos esquecendo essas brincadeiras ao ar livre, né? Tendo por cenário a natureza que é bela. E nós vamos esquecendo que cheirar, né, um tipo de árvore nativa, que o perfume de algum lugar, de alguma flor, etc., isso faz bem. Isso nos renova até como pessoas, né? E este prazer e essa satisfação vindos desse convívio, eles simplesmente se tornam um alimento, né, que vai nutrir com eficácia as nossas relações interpessoais. E a Joana, no Vida Feliz, ela vai dizer assim: aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Então, conviver, organizar uma atividade lúdica pode ser de forma elevada, sim. Não será o que faças que te tornará grande e importante, mas como faças cada coisa que se transformará em algo valioso. Valioso para as nossas trocas, as permutas que fazemos nesse convívio simples. Hoje nós somos convidados diuturnamente, né, a voltar à simplicidade. Porque a gente está lá adiante, né, com tantos recursos, com tantas coisas que parece assim difícil viver na simplicidade. O ponto 2, eles vêm nos dizer que nós, depois de realizar esta tarefa, de juntar pessoas, né, e de realizar uma atividade lúdica, nós precisamos pensar em outra tarefa. Precisamos nos manter ocupados no processo de elaboração desta nova tarefa a que nos propomos fazer. Porque com isso, quando nós vamos trabalhando neste novo evento, nessa nova oportunidade de juntar ou de reunir pessoas, nós vamos trabalhando a autoconfiança e a autoestima, o que é muito importante para a nossa vida diária, né? Não só na vida de relação com outras pessoas, mas pela nossa vida pessoal mesmo. Aqui no Irmã Dalva, nós temos por hábito, quando encerramos um ano de trabalho, um ano de atividades aqui na casa, nós precisamos fazer os nossos relatórios dos departamentos, relatórios dos serviços, enfim, e já somos solicitados a programar o ano seguinte, antes que o ano termine. Então, nós com isso, né, quando termina um evento, nós já vamos pensando no evento seguinte. Por que isso, né? Porque é uma forma de nós planejarmos as nossas atividades, buscando não somente o auxílio material,
mas organizando inclusive as equipes de trabalho e assim por diante. Essa é a forma que aqui na casa nós encontramos para ficarmos mais animados com as nossas atividades, mais coesos, mais unidos, né? Mais ativos e direcionados num objetivo comum. Com relação a essa proposta de nos mantermos sempre em atividade e sempre planejando algo que virá logo após o término de um evento, a Joana de Ângeles vem nos dizer nesse livro Vida Feliz o seguinte: busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente e nem te escravizarão o futuro. Muitas vezes nós nos enredamos em atividades, em preparativos, em algo tão soberbo, em algo tão grandioso, que muitas vezes as consequências, né, nos deixam amarrados de uma forma tal. Aquele evento que já passou, porque nós exageramos, nós colocamos o carro na frente dos bois e as responsabilidades nos serão cobradas, né? Cabe a nós planejar na medida da possibilidade que nós temos. Eles vêm nos dizer depois, na terceira recomendação, projete sempre um novo lugar para você no mundo. Tenha a idade que tiver. Gente, o menino pode chorar, a vez dele é para chorar, ele precisa se acalmar. Gente, espera. É isso aí, pode chorar. A gente tem paciência. É isso aí. A gente fala baixinho, daí ele vai se acalmar. Projete sempre um novo lugar para você no mundo. Tenha a idade que tiver. Nós já ouvimos muitas vezes que velhice é uma questão de cabeça, né? Tem gente jovem, habitada, corpo jovem, habitada por um espírito bem velhinho. Pensa como velho, age como velho, sente como velho. E muita gente de cabelos brancos, faltando alguns fios. Claro que a gente pinta muitos cabelos, né? Que de vez em quando até pinta os canecos. Por quê? Porque a gente não precisa sair por aí, né? Como uma bisavó, vestida com a roupa de motociclista e sair numa moto daquelas, né? Envenenada, turbinada e andando por aí. Isso até chega à beira do exagero, né? Mas nós precisamos sim pensar numa tarefa que possamos realizar sem desgaste físico, com facilidade, com desenvoltura e, sobretudo, com satisfação, independente do resultado que possa nos trazer. E aí, Joana, no Vida Feliz, vem nos dizer o seguinte: quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la, ou a circunstância não te permita fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que está ao alcance, realiza o máximo. Às vezes a casa nos solicita, o colega nos solicita, a família nos solicita alguma ajuda que nós até nos dispomos a auxiliar, nos dispomos a oferecer essa ajuda, porque acreditamos que é importante ajudar, é importante participar. Às vezes não estamos preparados para isso. Não me peço nada de computador. É tudo apoio. Nada de computadorzinho. Porque, como é que é, né, Etel? É só, como é? Recebo e-mail, aproveito e mando de volta. Ou passar adiante. Isso eu sei fazer. Tá? Então, a gente às vezes até se oferece para fazer alguma... Eu sou boa na digitação, bem boa. Então, não deixo passar erro, nada. Então, o que a gente pode fazer? Aquilo que a gente é bom, a gente tem que oferecer ajuda. Nós muitas vezes vemos as pessoas se escabelarem, precisando de uma ajuda, e a gente passa feito morto vivo. Porque quem não é visto, não é lembrado. Mas a gente precisa, nós não estamos sozinhos no mundo. Se o mundo fosse só para nós,
Se todas as situações da vida fossem para atender apenas às nossas necessidades, nós estaríamos como o Pequeno Príncipe, né? Lá num asteroidezinho, e ele sozinho no seu asteroidezinho. Aí quando ele chega no planetinha, ele se assusta, né? Porque ele vivia lá no seu asteroidezinho. Não. Nós estamos aqui na Terra. E a Terra é um planeta que oferece para todos nós uma vida em sociedade. Então, precisamos sim, né, dar conta deste futuro nosso. Ah, mas eu já trabalhei tanto enquanto eu estava nativa, agora eu estou aposentado. Opa! Quando alguém nos diz, como eu já ouvi, eu não tenho mais nada para aprender, eu penso que esta criatura esqueceu-se de deitar e vegetar. Criar raízes, porque não tem outra situação, né? Então precisamos ousar sim, nos propor desafios compatíveis com as nossas capacidades físicas, intelectuais, emocionais e morais. Como não vamos nos dispor? Nós estamos aqui. Então, desafios vêm disso, desta ousadia de nós aceitarmos esses desafios novos. O meu se trata computação. Eu vou chegar lá. A quarta recomendação que eles nos propõem: jamais pare de aprender algo novo em sua vida. Vivemos enquanto aprendemos. Morremos quando já não queremos aprender mais nada. Nós já sabemos, né, que quando nós nós estimulamos as nossas conexões neuronais, mais nós temos probabilidades de aprendizado, né? Então, quando a gente fica, sabe, alimentando, motivando, estimulando a coisa, aliás, não motivando, mas estimulando, nós vamos aprendendo sempre mais e mais. E sempre é possível aprender algo que nos surpreenda, algo que nos encante, algo que nos eleve, que nos alegre e, sobretudo, acrescente algo que nós já sabíamos. Nós sempre aprendemos com o outro. Não existe eu só aprendo com aquele ou aquele só aprende comigo. Ele, tu vai ter que ligar aquilo ali porque eu vou me derreter aqui. Então sempre é possível aprender a aprender alguma coisa que estava fora do nosso alcance, fora da nossa ideia, fora da nossa organização, né? Da nossa, enfim, cada um tem uma maneira de lidar com o seu propósito de vida, com o seu, né, a sua maneira de viver. Mas nós temos sim condições de sair daquele eixo para buscar alguma coisa e retornarmos outra vez àquele ponto de partida. E Joana vem contribuir com esta ideia esta recomendação que eles nos dão, dizendo assim: mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. Nós dizíamos antes, né? Quem disse que já aprendeu tudo, não vive mais. Simplesmente, feito um autômato, né? Transita, mas não respira, não vive, não viceja essas novidades, essas informações novas que nos chegam. Depois, no quinto, eles vêm falar sobre a autoestima. Desenvolva a sua autoestima e a sua autoimagem. E aí, quando a gente fica pensando, né, autoestima, autoimagem, eles aqui dizem, né, não dê a mínima porque as pessoas dizem de você. Mas nós temos que pensar assim, quem é que nos desqualifica? São os outros? Quando nós temos certeza de que o que estão falando a respeito de nós não confere com aquilo que nós somos,
nós temos dois caminhos. Ouvir o que estão dizendo de nós, e aí sim nos encolhermos, ou não ouvir. Em verdade, quem nos desqualifica somos nós mesmos. Primeiro, quando nós nos vemos incapazes ante qualquer desafio que nos é proposto. Nós primeiro precisamos medir a possibilidade que nós temos de aceitar ou não esse desafio, mas não simplesmente desistir. Ah, não, sabe, é nesse fim de semana, tem um feriadão e tal. Vamos pensar bem, vamos consultar, para depois podermos definir se é exatamente isso que nós pretendemos para nós. Nós nos desqualificamos quando nós não vislumbramos novas possibilidades, ou seja, eu já sei tudo e chega, não preciso saber mais. Nós nos desqualificamos quando nós colocamos impedimentos, não somente frente a quaisquer desafios, quando alguém nos solicita algo que nós sabemos e podemos fazer, e nós rejeitamos. Então, nós, nesse momento, nós nos desqualificamos também. Nos desqualificamos ainda quando não percebemos que em qualquer processo de dificuldade sempre tem a luz no fim do túnel. E aí, Joana vem contribuir conosco dizendo assim: preserva a jovialidade preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto, contrariedade, jovialmente e com bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. Tem alguma coisa errada aqui que eu copiei. Eu vou ler, desculpe, mas eu não vou deixar isso errado. 34. Opa, eu escrevi alguma coisa errada. Que pena. Aqui. Preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto e contrariedade. Jovialmente e com alegria, esparze bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. Então, quando nós falávamos antes que nós temos que desenvolver a nossa autoestima, que nós temos que desenvolver a nossa autoimagem, preciso é que a gente não esqueça, que nós não esqueçamos, né? Que não basta que o outro nos veja como nós gostaríamos que ele nos visse. É preciso que nós nos vejamos como tal. A autoestima vem de mim. Se eu não me dou o valor que eu preciso ter, se eu não reconheço as minhas capacidades, se eu não reconheço as possibilidades ou as habilidades que eu já tenho em mim, bom, então vai ser difícil de fazer com que o outro realmente legitime, reconheça que eu assim sou, ou que eu tenho essas tais habilidades. No item 6, eles recomendam assim: estimule a dimensão estética, as cores, as formas e a construção de coisas belas no seu ambiente cotidiano. Não podemos, quando a gente pensa nessas coisas boas, das coisas belas, né? Eles colocam assim as coisas belas, construir as coisas belas no seu cotidiano. Nós não falamos de construir beleza, mas de fazer com que no ambiente onde nós estejamos, as coisas verdadeiramente sejam boas, o bem verdadeiramente seja vivenciado e o ambiente se torne algo bom de se viver, belo. A beleza do ambiente existe porque nós estamos bem, porque o nosso propósito é firmado no bem, né? E não podemos esquecer de que o belo e o bom estão contidos na criação divina. E quem vem nos falar de uma forma extremamente apropriada a respeito do belo e do bom que estão contidos na criação divina é Leon Denis. Leon Denis diz, né, que nós esquecemos do senso estético, da beleza,
da beleza que existe nas relações entre as pessoas e que devem existir. Se hoje não há beleza nas relações entre as criaturas, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos deixando de contribuir para que essas relações estejam firmadas na beleza e no bem. E Joana, lá no Vida Feliz, vem dizer que a dor, aí falando, né, do belo, do bom, e lembrando esse ator que teve toda essa tragédia que aconteceu nesse acidente e que fica um tetraplégico e por aí vai, ela vem dizer que a dor é um método eficiente para a renovação quando falecem os benefícios do amor não vivido. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. Depende de como a gente encara. Então, preciso é que nós estimulemos essa dimensão estética, que o lugar onde a gente esteja não seja um quadro que faça mal às pessoas, aquele ambiente pesado que quando a gente entra, a vontade que a gente tem é de retroceder e ir embora. Não ir embora, sair correndo. Que o ambiente onde nós estejamos seja organizado, seja acolhedor, é neste sentido. Porque a beleza está nisso também, né? Aí a Joana vem dizendo mais. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Se eu recebo, se esta esposa tivesse recebido, né, ou tivesse encarado a tragédia do seu esposo, sempre com dor, sempre achando que ele não teria possibilidade mais alguma, ela teria contribuído. Desde as consequências imediatas ao seu acidente, para o desencarne dele meio breve. Eu imagino meio breve, né? Porque que razão teria ele para poder lutar? Que razão teria ele para poder vencer toda aquela dor, todo aquele acontecimento tão grave do qual ele foi vitimado? Vitimado não, ele foi, não sei se é vitimado a palavra, mas enfim, né, que foi acometido. Não te desconsideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios das injunções apagadas e segue adiante encorajado. Então, quando os reveses nos chegam, a tendência é nós nos enclausurarmos na tristeza e fazermos do ambiente onde nós vivemos um ambiente carregado, um ambiente triste, um ambiente difícil de se conviver e de se viver, né? Então, preciso que nós não esqueçamos, né, de lembrar que as cores, as formas, a construção de coisas belas no ambiente onde nós convivemos cotidianamente, são frutos do nosso esforço. Somos nós que faremos com que esse ambiente se torne algo agradável, acolhedor e aonde as pessoas verdadeiramente queiram estar conosco. Também cumpre lembrar nesse propósito, e aqui nesse item 5, no item 6, a questão do corpo também, porque eles vêm dizer, cuide do seu corpo também, né? Cuide de seu corpo. A Joana vem também lembrar, né, que é necessário cuidarmos do corpo, que como diz São Francisco de Assis, que o nosso corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra. É o jumentinho que carrega a alma. Então, este jumentinho necessita de cuidados para poder cumprir o seu tempo de vida útil. Senão nós vamos abreviar o tempo de vida desse jumentinho. Maus tratos hoje, dores físicas amanhã. Se nós maltratarmos, dores físicas amanhã. Porque a lei é de ação
e reação, causa e efeito. No item 7, eles vêm nos dizer assim, esse texto: lembre-se sempre, as coisas não são sempre certo e errado, bom e mal, preto e branco. A vida é muito mais um arco-íris de cores do que um traço no céu. Isso a doutrina espírita já nos diz. Que a vida espírita, que a doutrina espírita vem nos dizer que a vida não é uma existência única. São muito mais possibilidades. E se nós olharmos o arco-íris, nós contamos algumas cores, fora as nuances que ali tem, né? Então são múltiplas possibilidades de existência, de oportunidades, né? Então nós somos viajores de muitas estradas. Nós não temos uma caminhada só. A vida é uma caminhada contínua de muito entrar e sair de vielas, de ruas, de estradinhas, né? de atalhos, nem sempre muito bons, mas enfim, alguns até nos conduzem a lugares interessantes. E aí a Joana vem nos dizer a respeito disso. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com consequências dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros acontecimentos, né, pouco agradáveis. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de graves problemas, deles se retiram valiosas lições que vêm nos felicitar. E aí a gente fica pensando, mas como é que pode alguém se sentir feliz perdendo entes queridos? Como é que pode alguém se sentir feliz depois de um acidente com consequências dolorosas? Mas nós vimos, né, no relato desse ator de cinema, o quanto ele se identificou com aquelas criaturas que, como ele, peregrinavam às clínicas de reabilitação motora, as clínicas onde também recebiam outros tipos de tratamento, enfim, com as vitórias das pequenas conquistas, né? Então, confere exatamente o que diz Joana. Sabendo enfrentar esses fenômenos geradores de graves problemas, deles se retiram valiosas lições que vêm felicitar a criatura. O mau momento, diz Joana, ocorre sempre. A manutenção dele é opcional. É do capricho humano. Então, nós temos que pensar que nem sempre, né, ocorre uma situação dessas como ocorreu com esse ator. Às vezes, né, com Christopher Reeve, às vezes as coisas que ocorrem na nossa vida são bem diminutas e às vezes também nós, em contrapartida, fizemos um temporal no copo d'água, até pegar o copo para sacudir, né? Mas fazemos uma tempestade no copo d'água. O 8º ponto, eles vêm nos dizer que precisamos valorizar as pequenas alegrias, os momentos de conversas coletivas e os demais eventos em grupos. Estas pequenas alegrias são uma grande terapia para a sua saúde física, mental e espiritual. Isso é o que eles vêm nos dizer. E nós lembramos que realmente, né, este convívio com os outros, estas reuniões, esse contato com as pessoas é da nossa natureza. Na lei de sociedade, os espíritos vêm dizer a Allan Kardec que os homens existem para viver em sociedade. Então, nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, para cooperarmos uns com os outros. E lá na resposta que eles dão a Kardec na questão 208 do Livro dos Espíritos, eles vêm nos dizer que nós somos responsáveis pelos progressos uns dos outros. Então, eu sou responsável pelo progresso do Mateus, que é responsável pelo progresso da Miriam, e somos assim. É uma rede, né? É uma rede de mútuo auxílio.
Então, na verdade, né, nós aprendemos uns com os outros e não conseguiremos realizar uma tarefa sozinhos. E quando, né, nós conseguimos realizar muitas tarefas sozinhos. Mas quando nós temos uma dificuldade, nem sempre conseguimos superá-la sozinho. Muitas vezes nós vamos nos espelhar no exemplo do outro que conseguiu superar. Então nós vamos, fulano fez isso, eu vou fazer também. Quem sabe eu consigo o mesmo resultado. E quando não conseguimos isso pelo modelo do outro, nós buscamos ajuda do outro para que ele nos ajude. Também, né? Nesse processo de superação, até para nos amparar, nos ouvindo, nos dando uma palavra de conforto e até, quem sabe, de estímulo, dizendo, não desiste, vai em frente, né? Joana colabora conosco nesse momento, dizendo que quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera atrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Então, a tendência quando nós estamos somente sozinhos, tomando decisões sozinhos, é não ver, né? Não ver a abrangência da situação que se coloca à nossa frente. 9, ponha o humor em sua vida. Ria, relativize as coisas, tome distância dos fatos. Muitas vezes, ou frequentemente, né, nós levamos a existência, como diz de vez em quando por aí, né, a ponta de facas. Tudo nos aborrece, tudo é motivo para nós retrucarmos com violência, tudo é motivo para nos perturbar e nós acabamos machucando o outro com as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas intenções, né, os nossos sentimentos também, e o que muitas vezes pode resultar em danos afetivos de grande monta, né, e danos espirituais também, porque às vezes o que a gente não consegue recuperar num processo de reaproximação, nesta encarnação, nós levamos, né, todo esse processo para o momento futuro. E às vezes com agravames, né? Então preciso é que a gente pense muito, que se o momento é este, né, de nós não levarmos tudo à ponta de faca, de compreendermos que o outro é quem ele é e não é como a gente gostaria que ele fosse, que ele não tem condições de nos dar aquilo que realmente ele não pode, porque não está nele. Ele não tem essa habilidade, ele não tem esse entendimento, então ele não pode nos oferecer uma versão que ele não tem. Então nós precisamos sim, né, com muita calma, olhar essa situação toda. É Carl Gustav Jung, um psiquiatra, que vem nos dizer, né, que quando ele tinha um problema, ele colocava esse problema lá no meio de uma sala, ia desse ponto, olhava aquele problema, ele simbolizava, né, o problema, enfim, né, colocava ali escrito e tal, ele ia pensando até o outro ponto, olhava de lá, pensando até outro ponto, olhava de lá, pensando até outro ponto e olhava de lá. Então, nesse andar, neste caminhar, nesse deslocamento, nesse novo ponto, ele podia aferir aquele problema, ou seja, medir de outra forma, pensar nesta caminhada de que maneira ele estava vendo de lá, para então sim, né, tomar ou buscar a solução mais apropriada, mais adequada, porque muitas vezes um determinado problema, ele não tem a solução que alguém diria, mas essa não foi a solução correta, mas não foi a solução mais adequada que se encontrou, mais conveniente não, mais adequada que se encontrou para o momento. E nós vamos então concluindo falando da décima recomendação. Faça-se amar. Você tem necessidade de ternura, de consideração, de afeto. Porque a ternura, a consideração e o afeto dão qualidade à sua vida e fazem de você alguém feliz, né? Eu vou lembrar aqui no finzinho quem é
de nós, quem de nós pode abrir mão da ternura? Quem de nós pode abrir mão do afeto? Quem de nós pode abrir mão desta consideração que vem do olhar daquela pessoa que aprova, que nos aprova como ser, que nos certifica, bom, essa pessoa existe e a gente gosta dela. Então isso é muito importante e nós vamos resumir, porque a Joana vem dizer assim: o amor é o tônico da vida. Ponto. O amor é o tônico da vida. É ele, que nos ergue, como aquele tônico do biotônico Fontoura, vocês lembram? Que a mãe e o pai davam, aquela menina tá cheia de verme, cheia de não sei o quê, dava o biotônico Fontoura, vamos fazer com que ela, assuma de novo, coradinha, bonitinha, mais ativo, mais isso, mais aquilo. Exatamente isso, o amor é o tônico da vida. Ele faz com que nós tenhamos ou vejamos o outro, com as cores que o amor indica. As cores da beleza, as cores da alegria, as cores do entendimento, as cores do afeto, enfim. É isso. A Joana vem nos dizer isso. E quero concluir dizendo assim: a própria Joana de Ângeles, ela tem um livro chamado Repositórios de Sabedoria, onde ela tem um alfabeto e ela vai escrevendo sobre cada item, E quando nesse Repositórios de Sabedoria ela vai escrever sobre herói, porque nós começamos falando que esse Christopher Reeve, ele dizia que herói para ele é aquelas pessoas que tinham feito coisas assim incríveis, de deixar a gente impactado. Aí ela diz assim que os verdadeiros heróis na Terra são aqueles que, ignorados, enfrentam a agudeza das lanças da revolta, a agudeza da depressão, as farpas da indiferença e prosseguem, vencendo todas as dificuldades do caminho. E vencendo-se, porque muitas vezes a maior dificuldade que está no nosso caminhar é o nosso jeito de ser. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa, pensar que essa resistência que cada um tem que ter não vem de graça. Vem do desafio de cada dia, de nós nos fortalecermos para enfrentar toda esta gama de dificuldade que o mundo de provas e expiações pode nos oferecer. Sofrimento tem, mas a gente viu ali que ele não precisa ficar. É um jeito que a gente tem de acolher que faz com que a gente entenda a coisa de uma forma diferente. É isso. Obrigada.